Oi gente, bem-vindos ao meu canal, prazer Fernanda, tudo bom com vocês? Bom, já vou começar aqui mostrando os materiais que a gente vai utilizar, né, como vocês puderam ver. Vamos começar por esse bloco aqui da Canson, tá, da linha Graduate. Ele tem, apesar dele ter, né, 250 gramas, mas ele se comportou muito bem, tá? Eu passei várias camadas e o papel quase não enrugou, nem precisei utilizar fita, né? Bom, gostei muito desse visual dele, foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção. Ficou super lindo, tá? Bom, vamos lá para os pincéis, né? Os pincéis que a gente vai utilizar é o da Daler, né? Da mesma linha do bloco, tá? A aquarela que a gente vai utilizar também é da marca Darley Honey. Essas aquarelas são maravilhosas, tem 12 ml cada. E gostei muito também do design, achei super sofisticado. Então, vamos começar a aula de hoje, que tá incrível e já em clima de Natal. Então, vou começar aqui falando as cores que eu utilizei, tá? Para fazer esse cervo, eu utilizei o Black, o Yellow Ochre, o Burnet Sienna e o Burnet Umbre. Espero que esteja falando certo, mas eu vou deixar aqui na descrição, tá? O nome certinho para vocês. Bom, começando aí, né, por essa parte do corpo, né, do cervo, essa partezinha mais embaixo. Então, basicamente, peguei o pigmento e passei essa primeira linha, tá? E aí, com o pincel, né, mais carregado, né, com a água, eu fui só puxando, ó. Vocês percebem que eu dou leves batidinhas, tá? Não precisa vocês esfregarem o pincel, basta dando batidinhas. E aí já dá esse degradê. Quanto mais aguado o pincel tiver, né, com mais água, mais vai ter esse efeito de degradê. Essa parte do corpo do cervo é mais escura. Lembrando que o rascunho, tanto o rascunho como a referência tá na descrição, tá, do vídeo. Então, vocês podem ficar à vontade para vocês pegarem. E aí, essa parte é bem mais escuro. Peguei o Black, misturando sempre com o Burnet Umbre, que é o marrom mais escuro. E aí, eu só vou dando batidinhas e puxando esse pigmento para dar esse efeito de degradê. E eu gosto dessa mancha que a aquarela faz, né? Quando a gente molha muito o pincel, carrega bem o pincel e aí dá esse degradê. No fim, né, quando tiver seco, vocês vão ver que vai ficar lindo. Bom, agora ali para a parte da cabeça, né? Vocês viram que já tem um tracinho. Eu sempre faço algumas marcações com grafite para saber os locais que vai ser mais escuro. Então, já fui fazendo, colocando esse pigmento, que é o mesmo marrom, tá? Ainda não utilizei nenhum outro. Então, tô passando o pigmento para ir puxando e fazer esse degradê. Tá, não precisa preencher totalmente, mas aí fica da sua preferência. Eu gostei desse efeito que deu assim, uma coisinha mais delicada, por assim dizer. E é isso, como vocês percebem, já tô utilizando o outro Burnet Sienna agora, que é tipo meio que puxado para um laranja, né? Uma coisinha assim mais clara. E aí não tem segredo, né, como sempre. Só fui passando mesmo o pigmento no local. Agora indo aí, né, pra parte da cabeça agora. Na referência essa parte tá bem escura, então eu tô utilizando o Black com o Burnet Umbre, né, que é o marrom escuro, tá? Bem pigmentado mesmo. Ó, agora eu só peguei o Black. Então, basicamente, como vocês percebem, eu só tô dando batidinhas mesmo. Quase não tô esfumando nem nada do tipo, porque a intenção mesmo nessa pintura é deixar uma coisa mais manchadinha mesmo, para vocês verem que também as manchinhas de aquarela é bonita, tá? Então não se preocupem em esfumar muito, nem ser aquela coisa lisinha e tal. Se preocupem só mesmo com o processo e a questão de saber utilizar as cores, né, para deixar a pintura mais bonita visivelmente e também, se for a sua intenção, né, deixar mais parecida com a referência. É um processo bem simples, tá? É uma pinturinha bem fácil, você pode tentar fazer aí, tá? E gostei muito desse bloco, mesmo com muita água e com muitas camadas. O papel não enrugou, ele só enrugou um pouquinho, mas nada que eu acho que pelo vídeo nem dá pra perceber.
Então, gostei muito, apesar dele ser apenas 250 gramas, mas foi incrível, perfeito, maravilhoso, amei muito. E vai ser o meu queridinho para fazer muitos estudos, nesse estilo assim, de aquarela mais manchadinha e tal. Bom, agora partindo aí para esse cantinho, na referência tá bem escuro mesmo, então eu utilizei só o black, fazendo algumas manchinhas, detalhezinhos que vocês vão percebendo na referência. Eu tô gostando muito de pintar com esse pincel, né, da Darley, da linha Graduate, que é do mesmo bloco, né, a linha do mesmo bloco. E eu gosto muito de pincéis chatos, assim, eu tô me adaptando muito bem. E eu sempre me perguntava, né, se era bom pintar com esse tipo de pincel e, gente, é muito bom. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né, mas vale muito a pena você comprar para você testar, porque você consegue até modificar o jeito que você pinta com a aquarela, algumas manchinhas que você consegue fazer. Esse pincel permite muita coisa. Vocês percebem que nessas partes, ó, que é bem pequenininha, né, tem que ser bem detalhada, tipo, eu consigo fazer esses detalhes de boa com ele. Então fica a dica também para vocês fazerem teste com vários tipos de pincéis. É muito importante, né, faz parte do processo e do nosso jeito de pintar, né, o jeito da gente se expressar. Então fica aí a dica. Bom, aquela mesma coisa que eu falei mais cedo pra vocês, só batidinhas mesmo, tá? Nessa parte eu peguei bem muito black mesmo, bem muito pigmento black. E aí fui passando, que é uma das partes mais escuras, né, do cervo. Então, vocês percebem que eu vou preenchendo os locais que já tá demarcado com grafite. Lembrando, né, que o rascunho tá na descrição, então se você quiser, fica à vontade, tá? Já tá o rascunho pronto e a referência também, tá? Bom, nessas partes aí é mais escuro mesmo, eu vou utilizar o black e esse marrom mais escuro, tá? E fazendo os detalhes com muito cuidado, muita paciência. Esse é aquele tipo de pintura, né, que a gente faz pra relaxar, pra acalmar um pouquinho, parar, né? Então, gostei muito dessa pinturinha. Na verdade, foi o meu primeiro cervo, né, que eu fiz. Então, eu gostei muito até do resultado e de ter feito com esse bloco, né? Me surpreendi com esse bloco, gostei bastante. Vou fazer muitos outros estudos também com ele nesse estilo. Bom, na parte do olho, eu utilizei totalmente o black, tá? Não misturei com o marrom mais escuro, só o black mesmo. Vocês percebem que no cantinho aí eu vou deixar uma parte do papel mesmo, tipo o branco do papel, porque é como se fosse a iluminação, né, do olhinho. Então, fica a dica aí pra, caso você não tenha uma forma, né, de fazer um pontinho branco, então você deixa o branco mesmo do papel, que aí já vai dar esse efeito. Nessa parte aí, utilizei o Yellow Ochre, tá, pra fazer a corzinha, né, do olho, tá? Então, sem segredo, com um pincel bem mais fininho. E nessa parte aí do cervo é branca, ele tem essa parte aqui do pescoço, né, não sei se fala peito, enfim, é bem branquinho, então eu só mesmo com um pincel bem aguado e com o pigmento do preto, eu fiz essa manchona aí, só pra dar esse efeito. E aí eu tô passando mais uma camada nessa parte aí, que é a parte que na referência tá bem escuro, né? É como se tivesse mesmo uma divisão assim. Achei bem interessante até essa referência. E aí passando mais uma camada pra escurecer mais. Agora fazendo a orelhinha, né, do cervo, eu utilizei o Yellow Ochre, tá, pra fazer essa bordazinha ao redor. E aí com o pincel bem aguado, fui só puxando cor, né, pra dar esse efeito de degradê, tá? Então, com um tomzinho de marrom, fui fazendo as bordinhas. E nessa parte aí do meio também escureci mais, peguei só o black,
tá? Pra fazer essa escuridão, né? Na orelha. Então, basicamente é isso. Essa é uma pintura muito fácil pra gente fazer e treinar a questão de luz e sombra, que é muito importante, tá? Para uma pintura ela ter mais profundidade, né? Vamos dizer assim, ter mais vida, ela precisa ter uma profundidade, ela precisa ter um local de sombra, ela precisa ter um local de luz. Então, é muito importante a gente fazer estudos, né? Que a gente precise utilizar mesmo cores escuras e em alguns locais tons mais claros, ou até mesmo deixar o branco do papel, porque isso faz com que a gente tenha mais experiência, né, quanto a isso e aprenda mais. Às vezes é uma coisa que até a gente, quando tá começando, né, seja lá qualquer pintura, tá, não só aquarela, mas a gente fica um pouquinho assim frustrado, né, com a pintura, porque tipo não tem profundidade, sabe? É só uma cor na pintura inteira, a gente tem medo de utilizar, e principalmente em locais, né, mais escuros, a gente fica com medo de colocar o pigmento, né, a cor, e aí não dá certo e a pessoa se desespera. Eu super entendo, já passei por isso. Mas eu sempre procurei tentar de tudo, mesmo quando deu errado, sabe? Que não parecia nada assim, mas eu tentei, porque só assim a gente vai pegando mesmo a prática e conseguindo colocar o pigmento na folha sem esse medo e tal. Então essa pintura veio com esse propósito também de a gente aprender mais sobre luz e sombra, né? Vocês percebem que locais eu tive que colocar tipo o black mesmo e ficar super escuro, e outros locais eu utilizei marrons mais claros, né, o yellow ocre. Nessa pintura, né, as cores bases que eu utilizei foram 4, mas vocês percebem que ao decorrer da pintura eu misturei 2 tons, tanto para ficar mais escuro como para ficar mais clarinho. Utilizei o pigmento mais aguado para ele ter essa transparência e ser bem mais clarinho. Então, assim, é bem interessante a gente trabalhar essa questão de muitas cores em uma pintura só. Vai depender também da referência que você está utilizando, vai depender, né, da iluminação, mas é bem importante a gente utilizar muitas cores, até porque a gente vai aprendendo, né, a fazer a questão das misturinhas, né, para termos tipo tons que estejam mais próximos da referência, se desprender um pouco de algumas cores e tentar cores novas. Então tem uma série de fatores, né, que contribuem aí para a gente melhorar a pintura. E no começo eu sei que é difícil, a gente tem medo, né, de colocar a tinta no papel, a gente tem medo de fazer as misturinhas, mas aos poucos vocês vão fazendo esses estudos. A questão é sempre tentar, tá? Então toda pintura que você fizer, tenta algo novo, tenta um estilo de pintura diferente, tenta utilizar cores diferentes, que aí você vai pegando o jeito e aí, consequentemente, você vai aprendendo, tá? Então, eu super recomendo vocês fazerem esse estudo assim de imagem antes. Toda referência que eu vou fazer antes de começar a pintura, eu paro assim e analiso, vou utilizar essa cor, mas esse daqui eu poderia utilizar esse. Não precisa ser necessariamente igual a referência, tá? Tipo, se aqui tem um tipo de amarelo, eu vou utilizar amarelo. Não, você pode utilizar um tipo de laranja, um tipo de vermelho, entendeu? Vai muito também do seu estilo de pintura. Para finalizar, temos uma linda árvore de Natal, né, para representar essa época que eu amo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de se inscrever, né, e deixar o like, é muito importante para mim. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!